templo móvel que tivemos foi o Mishkan, construído logo após a saída do Egito. Para sua construção, o povo doou seus pertences de maior valor, como joias. Após Davi conquistar Jerusalém, quis erguer um templo em homenagem a Deus, mas por ter passado diversas guerras, não teve permissão, cabendo esse papel a Salomão, seu filho. A construção do templo sagrado consumiu grande parte dos tesouros e foi a mais importante obra desse reinado. Ele permaneceu em pé durante 410 anos. Então, no ano de 422 antes da Era Comum, os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiram e conquistaram a pátria judaica, destruindo o templo sagrado no dia de Tisha B'Av. 70 anos mais tarde, pudemos voltar à terra natal e reconstruir o templo. As perseguições continuaram, persas, gregos, até finalmente Israel ser dominada pelo Império Romano, sob comando do imperador Tito, quem destruiu o segundo templo também em Tisha B'Av. Após a segunda destruição, a única parte que permanece inteira até os dias de hoje é o Muro das Lamentações, correspondente a um trecho das paredes que cercavam os templos, e estará lá quando for construído o terceiro templo nos dias de Mashiach. Não se esqueça de acender as velas do próximo Shabat, dia 12 de outubro, em São Paulo, às 17h50. Você sabia que é costume de alguns judeus ortodoxos não cortarem a barba? Consta no Zohar que a barba está ligada às 13 medidas de misericórdia divina. Ao deixar a barba crescer, o homem torna-se apto para receber as bênçãos divinas de saúde e sustento para ele e sua família. A Torá nos proíbe passar qualquer tipo de navalha rente ao rosto, mas é possível aparar a barba com tesouras e barbeadores, só tomando o devido cuidado para as lâminas não encostarem no rosto. Hoje, na sequência da nossa série Ciclos da Vida, nós falaremos a respeito de Get, com o Rabino Daniel Eskenazi. Tudo bem, Rabino? Tudo jóia, graças a Deus. Então, Rabino, primeiro eu queria saber o que é exatamente o Get. Get é a cerimônia de divórcio religioso. Da mesma maneira que no casamento, quando o homem consagra uma mulher, ele, além de entregar o anel, ele entrega um documento escrito que é chamado de Ketubá, que é o contrato nupcial, onde ele assume os compromissos de um homem com a sua mulher. Da mesma maneira, na hora do divórcio, ele deve entregar um documento escrito, rompendo o primeiro documento. Esse documento escrito, para romper o primeiro documento chamado de Ketubá, é denominado Get. E por que é importante fazer quando o casal se separa? O Get rompe o relacionamento não só físico, que ambos já se separaram fisicamente, mas também rompe o elo espiritual que eles tinham, tornando a pessoa, cada um, com o seu poder total de sua alma e não mais compartilhando espiritualmente com o cônjuge, com o ex-cônjuge. O que acontece quando uma das partes não quer o divórcio? Nós não temos como obrigar ela a receber o gueto à mulher ou o homem a entregar o gueto. Tentamos convencer e explicar que é o melhor que eles têm a fazer, não só físico como espiritualmente, e que assim eles conduzirão as suas vidas de uma maneira muito mais agradável. Mas nós não temos hoje, pela lei, uma maneira de obrigar a pessoa a entregar o gueto ou a receber o gueto. E se um casal se separou faz muito tempo, eles ainda podem fazer o gueto? Sem dúvida alguma. A maioria dos nossos casos, infelizmente, são casos como esses. O casal se separa de uma maneira civil, sequer sabia da cerimônia chamada de gueto e divórcio, e quando eles vão reatar um novo compromisso com alguém, eles procuram um rabino ortodoxo que aí então questiona a eles se eles possuem já este gueto. E quando eles não são, quando não temos a resposta positiva, então eles são educados a procurar os tribunais da cidade para que então possa ser feita a cerimônia do gueto. Então a maioria dos casos que nós celebramos, entre aspas, a cerimônia do gueto, são de casais que já se separaram há muitos e muitos anos. O gueto é uma coisa paga? Então isso envolve uma cerimônia que demora um prazo de 1 hora
envolve 6 pessoas, então existe um custo sim. Atualmente o tribunal, se não me falha a memória, quem toma conta dos custos não sou eu, mas se não me falha a memória, o custo do GET é R$ 1.500, eles dividem como a pessoa ela pode pagar, e nunca se deixou de fazer um divórcio por causa de dinheiro. O tribunal ele aceita, sempre negocia, conversa com a pessoa nas condições da pessoa, se ela pode, e se não pode também, o tribunal acaba sim realizando a cerimônia do GET diante da importância que tem essa cerimônia. Como é que é o procedimento mesmo do GET? Para iniciar, para marcar uma cerimônia, é necessário que tanto o marido como a esposa preenchem um cadastro. Esse cadastro ajuda ao rabino, o tribunal rabínico, determinar o texto que o escriba vai escrever. Isso é a primeira coisa. A cerimônia do GET tem um custo diferente da do casamento, que exige no mínimo 2 pessoas, que são os testemunhos, e o rabino que oficializa o casamento, ele pode ser uma das testemunhas, obviamente quando não parente nem do noivo da noiva. A cerimônia do GET já é necessário de 6 pessoas. São 6 rabinos, são 3 que fazem parte do tribunal rabínico, são 2 testemunhos e um escriba, porque o GET deve ser escrito com pena e tinta, da mesma maneira que escrevemos os objetos sagrados como a mezuzá. A cerimônia inicia-se com o tribunal rabínico perguntando para o marido se realmente ele quer dar o divórcio. Ele então escreve o GET a mando do próprio marido, que o marido deveria escrever o GET para divorciar da sua esposa, já que o marido não sabe escrever, então o escriba dá seu material para o marido e o marido então ordena o escriba para poder escrever então esse documento chamado de GET. É uma cerimônia que leva no mínimo 1 hora até ele expor diante do tribunal que ele está fazendo de livre vontade, até ele nomear o escriba a escrever, até o escriba realmente de fato sentar e escrever o documento que é composto de 12 linhas por inteiro, incluindo o nome dele pessoalmente, escrevendo com a intenção do divórcio deste casal. Isso leva também um tempo e depois a entrega na mão da ex-esposa o documento e depois os rabinos firmam, certificam que a ex-esposa antes também, obviamente, quer receber de livre e espontânea vontade, pois eles firmam um atestado de divórcio e entregam para cada um original, ficando com o original nos nossos arquivos, sendo esse documento, a partir de então, o documento regularizado de sua situação diante da religião judaica. Super importante guardar o documento, tanto para ele ou para a ex-esposa, amanhã se eles vão reatar um casamento, e para os filhos, quando casarem, normalmente os rabinos solicitam a ketubá, que seria o compromisso dele para a esposa. Agora ele não tem mais, agora ele tem o documento de divórcio, que é o atestado de divórcio. Só uma dúvida, se o casal quiser casar de novo, eles podem? Boa. Entre eles, eu digo. O casal pode casar entre eles, isso caso nós estamos falando não de um Cohen. Se ele é Cohen e ele se divorciou, ele não vai poder casar com esta mulher nunca mais, porque ela já é divorciada. Mas caso o marido não é Cohen e eles se divorciaram e não tiveram outro relacionamento pós o divórcio, é uma mitzvah reatar, uma mitzvah eles recasarem. É a lei da Torá. Obrigada, Rabino. Tá bom? Pela explicação. Espero ter esclarecido a cerimônia do GET e qualquer coisa que nos procurem. Dê sua opinião sobre nossa programação através do e-mail programafontes@yahoo.com.br ou poste seu comentário no perfil do Programa Fontes no Facebook.